noite linda para você acompanhar a Notícia para o Trabalho. E a gente continua com notícias sobre convênio, né? Imagina um convênio que você tem que fazer uma cirurgia e teve algum problema. Bem, hoje a gente vai desvendar tudo isso. A gente está aqui de novo com a doutora Paula Branco. Bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite a todos. Também estamos com a doutora Camila Carneiro. Voltou, doutora? Voltei, Gostou de falar com a gente? Com prazer, obrigada, viu? Boa noite a todos. Bem, a gente vai começar aqui falando sobre o que fazer quando você recebe cobranças indevidas de um convênio, né? O que tem acontecido é que o paciente faz uma cirurgia que já estava autorizada pelo seu convênio, e aí depois de meses ele vai saber que ou o convênio não vai reembolsar, não quer reembolsar aquela cirurgia, ou o hospital não recebeu do convênio por aquela cirurgia que já estava autorizada. E aí a gente tem tido alguns casos, né, Paula? E a gente está preocupada com isso, porque tem acontecido muito, e a gente queria explicar o que pode ser feito nesses casos. Primeiro, a gente entende que o paciente ele tem todo o direito de saber, vamos falar do direito à informação ao paciente de novo, que falamos da outra vez, lembra? Porque o paciente tem direito a saber detalhes do porquê que houve essa negativa. Tanto a negativa do convênio pagar o hospital, quanto a negativa do convênio reembolsar o valor para o próprio paciente. Então, o primeiro direito é o de informação. Precisa saber certinho o que aconteceu. Porque pode ser que o hospital não tenha colocado uma etiqueta no prontuário que era necessária para o convênio reembolsar. Pode ser que o médico, durante a cirurgia, tenha usado de alguma prótese, alguma coisa que não estava autorizada antes, alguma emergência cirúrgica. Então, tudo isso precisa ser esclarecido. Precisa ser esclarecido via ouvidoria do convênio, né? Porque o paciente, se ele não foi esclarecido, tomou só aquela negativa, ele pode acionar a ouvidoria do convênio, ele pode fazer uma notificação extrajudicial, né? Pedindo explicações, porque ele tem todo o direito de saber exatamente o porquê da negativa. E aí eu diria até que ele poderia se utilizar dos serviços da própria ANS, fazer uma notificação na ANS, a depender do tempo e da urgência, e até do PROCON, né, para poder ter conhecimento do porquê da negativa e aí buscar os seus direitos. Quer comentar, doutora Paula? Sem prejuízo de uma ação judicial, né, Vou falar sobre isso. Cobrar, porque realmente foi o que a Camila falou. De repente, o escritório recebeu, em questão de 2 semanas, vários clientes reclamando e assustados que realizaram procedimentos no início do ano, ou há 6 meses, o menor período foi esse, e de repente uma cirurgia autorizada, a pessoa já recuperada recebeu em casa uma cobrança, em casa por e-mail, enfim, de um procedimento adicional, de um material que teria sido utilizado, e aí o convênio ou não autoriza ou não responde, o hospital já cobra direto o cliente. Exatamente. E a gente ficou nesse limbo, porque ninguém presta as informações corretamente. Inclusive tem um caso, assim, não são valores poucos. Não. Principalmente se envolve prótese, órtese, esses valores são muito altos. A gente não tem ideia. Tem um caso em andamento com um grande hospital aqui em São Paulo, que o valor, eles estão cobrando R$66 mil. Nossa. E o cliente, com medo de ter seu nome negativado, de ficar com uma dívida, foi lá e pagou. Então ele precisa reaver R$66 mil. Então, são casos sérios, graves, de valor bastante alto mesmo. São cobranças que a gente realmente não fica aberto para o paciente. Então, outro caso prático, a utilização de um gel X, um gel. Aí veio uma cobrança de R$12 mil, porque foi usado um gel antiaderente. Então, assim... Que gel? Pra quê? Exato. E aí o médico diz que não utilizou, e aí o hospital também não consegue comprovar, mas... E aí a cobrança, e assim, não é que a cobrança acontece depois de 1 mês, 2 meses, ele já encaminha um boleto, anota, paga, senão seu nome vai ser negativado. Nesse caso, eu não tive nem tempo de acionar a ouvidoria, eu tive que entrar com ação judicial direto para suspender essa cobrança, sob pena de multa, né, por descumprimento, porque não deu tempo, e o cliente estava desesperado, nunca teve o nome negativado, nunca ficou devendo nada, então, e o hospital não me respondia, assim,
várias solicitações por dia, numa ligação telefônica até que eu pedi. Não souberam me explicar também, eu achei que eu conseguiria resolver de forma amigável, não consegui, e tive que fazer isso. E vocês nem imaginam, né? A gente que gosta de ter o nome certinho, que gosta de ter tudo certinho, de repente tá da noite pro dia, ainda tá vivendo um problema de saúde, tem que passar por essa situação. É bem complicado mesmo, não é uma coisa fácil. E aí entra a pergunta, né? Para resolver, precisa de advogado? Não falo isso para vender peixe, não, mas é lógico que o paciente ele pode entrar em contato diretamente com a ouvidoria do seu convênio. Mas como existem questões técnicas envolvidas e muitas vezes precisa de uma rapidez para resolver aquele problema, então aí nesses casos a gente recomenda sim que um advogado especialista seja acionado, inclusive para fazer a notificação extrajudicial se for o caso, a denúncia da ANS, se for feita, o paciente também pode fazer, mas a gente já está super acostumado a fazer, então a gente tem toda uma tecnicidade que envolve essa demanda para conseguir as coisas muito mais rápido, né? Inclusive, num caso semana passada, o convênio acabou admitindo que houve um erro de cobrança, né? Depois que a gente entrou na jogada, começamos a questionar o convênio e tal, e o convênio acabou por admitir que havia um erro de cobrança. Então, lógico, se você contrata um advogado para esse tipo de coisa, você está mais assessorado, mais alicerçado para fazer valer seus direitos. E se houve pagamento indevido, já houve pagamento indevido, e o convênio está se negando a reembolsar, como é que funciona esse processo? Então, se o convênio se ele se nega a reembolsar, o paciente já fez um desembolso, né? Então, nesses casos, a maioria das vezes a gente tem que entrar com uma inicial, procurar o Poder Judiciário e tentar uma liminar mesmo para conseguir fazer valer seus direitos. Não tem muito o que ser feito. O reembolso do valor pago indevidamente. Foi o caso que a doutora estava comentando agora há pouco, que chegou ou o caso seria ou ela pagar ou entrar com a ação como a doutora entrou de emergência. São dois casos. São dois casos. Nesse caso, até por conta do tempo, eu acho que a cliente entrou em contato já com o pagamento feito e a gente falou, olha, tudo bem, só que assim, você tem o direito sim de reaver esse valor, como eles não quiseram resolver de uma forma amigável, podemos tentar novamente agora, mas entrar com a ação para reaver esse valor. Então, a indenização pelos danos materiais, né, que esse valor, mais os morais pela cobrança devida e fez com que ela, no desespero, pagasse. E outro caso que a cliente ficou assustada com a cobrança, entrou em contato com o escritório e falou, isso, eu tenho que pagar, como é que é? Eu falei, olha, deixa eu analisar, mas assim, pelo que eu entendo, não tem que pagar, e aí em conversa com o hospital, ou falta de respostas, né, e do convênio também, eu falei, olha, vamos entrar com a inicial para conseguir uma tutela antecipada para suspender essa cobrança sob pena de multa, e aí no decorrer do processo eles vão contestar e etc, e na sentença a gente consegue o cancelamento e os danos morais. Eu estou nesse passo de ter conseguido a tutela, encaminhei hoje, tanto para o plano quanto para o hospital. Notícia fresquinha. Foi hoje mesmo, porque foi no final de semana que isso aconteceu. E para falar, olha, a cobrança está suspensa. Então, se você continuar cobrando novamente, são R$500 por cobrança. E vamos ver se agora eles param. E sem prejuízo eles vão ser citados, aí tem todo aquele trâmite do processo, que é oferecer a defesa, a réplica, pode ser que tenha audiência. A gente vê o que vai acontecer. Mas aí, pelo menos, não vai ser mais cobrado, né? Não, e se não for pode. cobrado, incide multa diária. Exatamente. Então, quer dizer, com a ordem judicial, eles não podem cobrar mais aquele título, né? Traz uma paz. Só essa questão do reembolso é muito assunto, né? Muito. Muito Tem dado assunto. muito trabalho. Os grupos de advogados que trabalham na área de saúde, eles só têm falado sobre reembolso mesmo, porque é o que tem acontecido com bastante gente. É necessário entrar sempre com pedido judicial? Não. Eu dei o exemplo, né, que a gente conseguiu reverter o caso de uma cliente que o convênio admitiu que estava fazendo uma cobrança indevida.
Mas, da nossa experiência, né, Paulinha? Infelizmente. O poder de uma decisão judicial para coibir certos abusos é sempre muito impactante, né? Conseguir contato com o convênio, na maioria das vezes, já é muito difícil. Com o hospital também. Então, quando a gente consegue, muitas vezes a gente não tem aquela resposta esclarecedora. Só muito interessante. E tem casos ainda que convênio resolve descumprir, mas pelo menos nesse caso, olha, foi um descumprimento de tutela, vamos cobrar a multa depois, isso majora os danos morais, então é a única forma. Tem caso que mesmo com a ação judicial, vamos repetir, só para poder entender direitinho, porque eu estava lá em casa assistindo, né? Espero que vocês estejam gostando desse programa. Se vocês estão gostando, procurem curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, dizer por que querem de volta aqui a doutora Camila Carneiro, já é a segunda vez que ela está aqui com a gente na programação, o que vocês querem que a doutora Paula traga. Deixe o seu comentário aí, porque é a maneira que a gente tem de dizer para o YouTube que tudo isso é importante para vocês. E o que eu acho importante é assim, quando o paciente já recebeu a autorização do convênio para fazer uma cirurgia, para ele está tudo bem. Imagina o susto, né? Você faz uma cirurgia, muitas vezes, vamos usar uma prótese importada. Aí você vai, paga por aquela prótese, ou paga pelo tempo excedente de centro cirúrgico quando você resolve fazer uma rinoplastia junto com uma outra cirurgia. Então, para ele tá tudo bem. E aí, daí 3 meses, ele recebe uma cobrança. É muito estranho, né? E aí é um susto muito grande, de um valor que ele não estava esperando e com uma ameaça grande também, né? De ter seu nome negativado. E quando o paciente dá a entrada, já com todas as autorizações, ele tem uma expectativa daquele direito, né? De que todas as medicações, de que todos os aparelhos, tudo que ele vai fazer dentro daquele hospital já estava autorizado. Para ele está tudo bem, né? E aí ele é surpreendido com essa atitude. Então, passados meses, você até esqueceu, né? Tá completamente vida, né, que segue e de repente vem um e-mail, olha, então, na verdade aquela conta, não. Você tem que pagar mais 10, 20, 30, exatamente. 60 mil. Aqueles 200 também, né? Teve cobrança de 200 mil. E a gente precisou acionar uma perita para fazer uma análise daquela cobrança, do que tinha sido cobrado. E aí fomos ver que tinha um monte de coisa cobrada ali, que não tinha o menor cabimento para a cirurgia que tinha sido realizada. Então, existe disso também, né? Para vocês terem uma noção, foi necessário a utilização de pedir uma perita. Ah, sim. Eu vou pedir, como a gente já tem um tempinho, para que vocês comentem algum caso interessante. Vamos lá, qual? Que vocês possam comentar, que seja aberto. Esse caso dessa cobrança de 60 e poucos mil, eu acho que ele é interessante de citar pelo seguinte. Foi feita uma cirurgia na coluna. E precisava de uma prótese, órtese, tarará, tarará. Esse tipo de prótese, quando vai para o prontuário do paciente, isso tem que estar etiquetado. Você tem que saber qual a prótese, qual o lote, qual a marca, qual o fabricante. Por quê? Se você precisar, aquela prótese, daqui a anos deu algum problema, a gente consegue rastrear. Exato. E às vezes o fabricante vai precisar tirar aquela prótese de circulação, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse caso em especial, o que aconteceu? O convênio não queria pagar o hospital, por quê? Porque as etiquetas das próteses não estavam corretamente informadas no prontuário do paciente. E aí a gente notificou o hospital para dizer, olha, hospital, é sua obrigação, né? A Anvisa te obriga a fazer isso por causa disso, disso, disso. Onde estão essas etiquetas? E o hospital até agora não se manifestou. Mas também, só que o meu cliente ficou com medo de ficar com o nome negativado, falei, acabou. E agora? Aí agora vai ou ter que devolver esse dinheiro, ou através de uma ação judicial, ou mesmo administrativamente. Porque é assim também, né? Vai entrar com uma ação judicial, obrigar o paciente a entrar com uma ação. Só que a ação judicial vai ter dano moral. Sim. A ação judicial vão ter juros e correção monetária em cima daquele valor. Então, às vezes, para o próprio hospital, é melhor você resolver administrativamente já isso antes da ação judicial. Não criar precedente. Não criar um precedente, exatamente. Né? Então, tem isso. Para aqueles que nos assistem, que não sabem o que é precedente, explica para eles.
não criar um histórico, nesse Ruim. caso, negativo, exatamente. Sobre ele mesmo, né? Ele tá criando um histórico. Qualquer pessoa, os processos são públicos. Se você entrar no Tribunal de Justiça e colocar o nome do hospital, o CNPJ do hospital, né, no campo correto, você vê o histórico de processos contra ele. E não é legal você, de repente, os processos são públicos, né? Você entra lá e vê que o hospital está te cobrando indevidamente ou que não fez a marcação, a etiquetação correta do que foi feito, você já vai ficar, né, meio ressabiado de ser internado naquele local. Então, se você resolver administrativamente de uma forma amigável, terceiros não saberão. Exatamente. Isso vai ser resolvido com o paciente, o problema não vai cair no público, né? Exatamente. Tem mais algum case que queira comentar? Acho que a gente comentou no decorrer, né, tô na expectativa agora de saber como que este hospital específico vai se comportar cumprir. nessa ação, se vai cumprir, se não vai, porque temos casos de operadoras e hospitais que descumpriram tutela, né, que já está numa multa abusiva. Então, veremos agora como que vai ser. Estou na expectativa vamos ver como que eles vão receber. Até agora não acusaram o recebimento do meu e-mail, se receberam também, eu fiquei uma semana sem resposta já. E tomara que seja favorável, né, porque é um abuso, né. Nesses casos, a gente invoca o Código de Defesa do Consumidor, né. Isso é bacana, Isso é muito saber, importante. né? Está dentro, porque às vezes a gente está ouvindo falar do direito, mas não sabe de qual direito é pertinente. E a gente está falando de casos de defesa do consumidor. Exatamente, o paciente é o consumidor, né. Então, ele já está numa situação de hipossuficiência, ele já é a parte mais fragilizada da relação. É vulnerável. vulnerável. E tudo mais. Já aconteceu de não receberem meu e-mail, tá? Tem que mandar um portador lá. Ah, não, mas eu vou fazer isso hoje. Porque A via eles física não se segue. recusaram a receber o e-mail, como se, sabe? Enfim, já aconteceu de eu ter que ir pessoalmente falar com o advogado do convênio. É muito revoltante. Vocês já viram que tem muito assunto, que vamos ter que trazê-las de novo aqui para falar sobre esse assunto ainda. Camila, pela terceira vez. Eu venho, pode chamar que Mas eu vou pedir para quem quiser saber outras informações e falar com a doutora Camila, como é que faz? Então, o meu site é CDC Assessoria Jurídica. Você pode me encontrar também no meu Instagram, que é aberto, Camis Carneiro Cook, ou também através do seu escritório, né, Paula? Porque nós trabalhamos juntas já faz bastante tempo, então não tem problema nenhum. Com qual das duas conversar, nós vamos estar sempre juntas. Sim. Doutora Paula, fala o seu escritório. O meu site é brblaw.com.br e o Instagram brb.law e advogadas. Eu quero agradecer mais uma vez a presença das duas advogadas. Está fazendo o maior sucesso esse quadro Nossos Direitos. Né? Agradecer a equipe de filmagem que está aqui realizando esse programa para a gente, nesse estúdio especial. E quero pedir licença a Deus Pai, Todo-Poderoso, para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!